Lucas, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu também, e era um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava, e habitava ali um homem que tinha a mão mirrada, tem tradução que diz atrofiada, e os escribas e fariseus observavam-no se ele o curaria no dia de sábado, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra Jesus. Mas ele conhecia seus pensamentos, e ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ficou de pé. Então Jesus lhe disse: eu quero vos perguntar uma coisa: é lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada e curou como a outra. E eles ficaram cheios de ira, e uns com os outros conversavam sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos agora apresentar essa palavra, a palavra de hoje. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, que o Senhor possa falar com o teu povo, que eu possa diminuir, tu venha crescer. Glorifica o teu nome, Senhor, em nosso meio. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E você diz? Sente aplaudindo ao Senhor Jesus. Bom, a cura do homem com a mão mirrada é uma das histórias mais poderosas que revela o amor e o poder de Jesus. Revela a sua autoridade sobre a lei e o propósito de restaurar o que está quebrado ou o que está ruim. E esse texto, esse relato, ele nos desafia a confiar na capacidade de Deus de transformar o que para a gente é limitação em instrumento de louvor e glória para Ele. Esse evento, ele ocorre em um dia de sábado, dia considerado sagrado para os judeus, e a observância do sábado, ela foi muito bem estabelecida na lei de Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, foi um sinal de um pacto entre Deus e o seu povo, mas ao longo do tempo, se tornou sobrecarregada, cheio de tradições humanas, que obscureceu o seu real propósito. Então Jesus, quando ele vai realizar essa cura, ele realiza em um contexto onde os líderes religiosos daquela época, como por exemplo os fariseus, frequentemente tentavam acusá-lo, pegá-lo em alguma mentira, com falsas acusações, acusando ele de desobedecer a lei que Moisés ensinou. E interessante que essa história ocorreu em uma sinagoga, que era a igreja, digamos assim, daquela época. Ocorreu dentro de um centro de vida religiosa, no meio da comunidade judaica, mostrando a grande relevância pública da ação de Jesus. Então Jesus entra na sinagoga, cheio da autoridade de Deus, e ele escolhe esse ambiente, porque a sinagoga era um lugar de ensino e um lugar de oração. O que eu acho interessante é que quando Jesus vai realizar sempre as grandes curas da nova aliança, ele não realiza em qualquer lugar. Quando parte dos outros, parte geralmente de fora da sinagoga, mas quando parte de Jesus, parte sempre em um lugar de ensino e de oração. É por isso que eu sempre digo que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele sempre inicia pela casa dEle e pelo reino dEle. E Jesus escolhe um lugar de ensino e de oração para curar alguém em um dia de sábado, mostrando que tinha a autoridade de Deus. A sua presença ali demonstrava que o Messias não tem medo de oposição, mas age com ousadia. E é isso que eu gosto em Jesus. Jesus não tem medo de cara feia.
Jesus não tem medo de fofoca. Jesus não está nem aí para quem está vendo o que ele vai fazer dentro da sinagoga. Jesus é cheio de ousadia. Jesus é cheio de coragem. Jesus não teme o que vai dizer o homem. Ele entra na sinagoga, anuncia a palavra da verdade e chama aquele homem da mão mirrada para fazer uma linda cura. E mão mirrada aqui simboliza espiritualmente a limitação e a vergonha que muitas pessoas sentem diante das suas imperfeições. Porque quando Jesus entra na nossa vida com uma autoridade para transformar o que está quebrado, ele entra e fazendo com que a nossa vergonha seja usada para glorificar o nome dele. Aquele homem tinha uma deficiência na mão que era mirrada, que era pequena, mas ele foi usado para mostrar a autoridade de Jesus. Eu quero dizer algo para você que tem uma deficiência. Eu quero dizer algo para você que tem uma imperfeição. Para você que acha que um problema físico contido no teu corpo é empecilho para Jesus fazer o que ele quer. É muito pelo contrário. Se você der lugar e deixar Jesus fazer, Jesus vai usar a tua deficiência para glorificar o nome dele. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: se você tiver uma deficiência, isso não é desculpa para glorificar a Jesus. Então Jesus entra na sinagoga. E olha o que o texto vai dizer. Os escribas e os fariseus observavam Jesus buscando um motivo de acusá-lo. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você acha que toda vez que você for fazer alguma coisa para Deus, todo mundo que está sentado para glorificar a Deus? Nem todos. Tem aqueles que são religiosos, que se vestem de religiosos, que falam como religiosos, que estão ali buscando um motivo para falar de você que está falando de Jesus. E aí os fariseus buscando um defeito. Vamos esperar ver se ele vai falar ou vai fazer alguma coisa para a gente poder acusá-lo. Para a gente mostrar que ele não é de Deus coisa nenhuma. Por quê, pastor? Porque a religiosidade cega. A religiosidade humana, a religiosidade carnal, impede a pessoa de celebrar a misericórdia e o poder de Deus. E a sua intenção era manter o controle, era manter as rédeas do povo. Aqueles religiosos queriam isso, mesmo que custasse o sofrimento daquelas pessoas. Deus já não estava mais ali, Deus já não usava mais eles. E aí Jesus chega, cheio da autoridade de Deus. E o que eles fazem? Vamos buscar um motivo para criticá-lo. É gente miserável, gente que não presta, gente que não vale nada, que está com o microfone na mão, que está vestido com roupa de crente, que bota a Bíblia debaixo do braço, que dá até dízimo. Porque o fariseu, a Bíblia diz que Jesus, contando a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu se banjava de ser dizimista. Mas é alguém que vive para matar os outros. É alguém que vive para criticar os outros. É aquilo que Jesus disse: vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam com que os outros possam entrar. São bonitos por fora, mas por dentro são podres como sepulcros. E a Bíblia está dizendo, aleluia, que Jesus está nos alertando contra a hipocrisia espiritual. Desconfie de gente que é certo demais. Olha, fulano passou ali de bicicleta, a mulher não pode andar de bicicleta. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem não. É o estatuto da minha igreja, é a convenção que eu participo. Olha, o homem não pode jogar bola porque Jesus não jogou bola. São pessoas que colocam fardos que Deus nunca disse que era para colocar. São pessoas que até Deus se envergonharia de tamanha santidade carnal
que ele possui. Isso é um alerta contra a hipocrisia espiritual. E quanto de nós gostamos de falar dos outros, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Gente que quer ser melhor do que os outros demais, gente que sabe demais, gente que é santo demais. Quer ver? Procura uma pessoa que gosta de dizer: aquele fulano ali tem pecado, aquele irmão não devia estar no altar, aquele dali, você tem que ser consagrado a pastor. Não era irmão, não, era para ser o pastor da igreja, já que Jesus mostra tudo a você e não mostra para ninguém. São santos demais, é hipocrisia espiritual, cheios de si mesmo. E Jesus estava alertando aqui nessa sinagoga que os fariseus daquela época falavam muito bem, se expressavam muito bem, mas não tinham nada de Deus. Eles falavam e nada acontecia, eles jejuavam e não serviam de nada, eles sacrificavam e Deus não operava. Aí Jesus chega cheio do Espírito Santo e vai fazer o que eles nunca viram na vida, que foi um milagre, que foi uma cura, que foi um poder. E ao invés de glorificar a Deus, o que eles fizeram? Começaram a cochichar um com os outros. Irmão, crente que fica cochichando enquanto tem alguém falando de Jesus é crente desviado, porque quando tem alguém falando de Jesus, você, ao invés de cochichar de quem está falando de Jesus, vai dar glória, vai adorar, vai levantar a mão, vai dizer que Jesus é poderoso. E o texto vai dizer que eles começaram a cochichar. E agora, vamos ver como é que a gente vai pegar ele, vamos ver como é que a gente vai fazer. E aí o texto vai dizer que Jesus olha para aquele homem que tinha mão mirrada. É quando a mão ela nasce do tamanho da palma, uma normal e uma pequenininha. Jesus chama o homem à frente, confrontando a vergonha daquele homem. Jesus disse: venha para o meio. Naquela época a sinagoga não era como hoje, que é assim, era circular. As cadeiras eram assim em volta, e quem estivesse discursando ou pregando ficava no meio. Jesus olhou para o homem e disse: venha para frente de todo mundo. Jesus confronta a vergonha daquele homem. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe a bênção que a gente precisa? Porque Jesus manda você vir aqui, você com vergonha não sai do lugar. Porque Jesus manda dizendo assim: vai lá, vai ali, vai lá no altar, vai lá receber oração. Eu tenho vergonha. Não recebe, perde a bênção, perde aquilo que Jesus queria fazer. E Jesus olha para um homem, irmão, deficiente, que tinha mão pequena, e disse para ele: venha para o meio, venha para a frente de todo mundo. Entende que Jesus não se importa se alguém vai ficar: eu me chateei. Por quê? Porque ele me chamou na frente de todo mundo para mostrar a mão pequena que eu tinha. Crente com a mente pequena, crente com a mente pequena, mesquinha, frescurento, mimizento, que qualquer coisinha me envergonhou, o pastor me envergonhou. Vai falar para Jesus essas coisas para tu ver o cascudo que você leva na palavra. Jesus diz: cadê o homem da mão pequenininha? É tu para o meio, para todo mundo ver a mão que você tem, para todo mundo ver a sua deficiência. O que Jesus faz aqui é desafiar o homem a tomar um passo público de fé diante de todo mundo. Por isso que quando a gente diz assim: quem quer aceitar Jesus, a pessoa precisa vir para cá, enfrentar a vergonha, vir aqui e declarar publicamente que você tomou uma atitude de fé em relação a Deus, entregando a sua vida a Cristo. Pastor, não vou lá na frente não, porque eu tenho vergonha. Então fique aí sem Jesus, fique sem a cura, fique sem aquilo que Deus quer dar a você. Apocalipse 21:5 diz que os vergonhosos não herdarão o reino de Deus, porque ter vergonha de fazer as coisas para Deus é pecado. Pecado. Você tem que ter vergonha de beber cachaça. Você tem que ter vergonha de estar olhando para o rabo da saia das mulheres dos outros. E os homens tem que ter vergonha de olhar para a bunda das mulheres.
Tem que ter vergonha de chamar palavrão em casa. Tem que ter vergonha de estar jogando um jogo de tigrinho, fazendo aposta online, os bet da vida. Não é ter vergonha de fazer as coisas para Jesus, não. Para Jesus você tem que vir com ousadia, você tem que vir com graça, tem que vir com temor, tem que vir glorificando a Deus. Então Jesus desafia o homem. Quer a cura? Venha para frente. Essa ação revela que a cura começa com um chamado, mas tem que ter uma posição da gente. Olhe todos os exemplos de cura do Novo Testamento. Todos eles. Todos. Alguém teve que fazer alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue não era ninguém no meio de 3.000 pessoas, mas ela saiu enfrentando todo mundo e foi lá e tocou. E toda vez que Jesus queria curar alguém, ele dizia assim: quer ser curado? Ele ainda perguntava: quer? Tu acredita que se Jesus viesse hoje e perguntasse para crente: quer ser curado? Ele ia se embora e a pessoa não respondia. De vergonha que tem, de medo que tem. Mas nessa noite, toda a vergonha de fazer as coisas para Deus e com Deus vai bater em retirada nesses 21 dias de jejum e oração. E você vai receber uma ousadia tão grande que alguém vai dizer assim: como é que foi? Ele nem falava, ela não tinha coragem nem de abrir a boca. Foi Jesus que encheu da presença. Por quê? Porque a fé, ela obedece, mesmo que a circunstância não seja favorável. Crente obediente, crente que não é vergonhoso. Irmão, crente e vergonha é duas coisas que não andam junto. E quando Jesus faz uma pergunta aos que estavam ali, Jesus estava expondo o que estava no coração deles. Jesus desafia os fariseus com essa pergunta. Ele vai dizer: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É lícito? Pode fazer o bem ou o mal no sábado? Jesus aqui estava revelando qual era a intenção do coração, porque Jesus sabia que para eles tudo que Jesus fizesse estava errado. Tem gente que é assim, né? Você pode fazer o melhor, mas para ele está errado, está ruim. Aí Jesus pergunta para os fariseus: pode ou não pode curar no sábado? Aleluia. Jesus revela o propósito verdadeiro do sábado, que eles desmantelaram tudinho, botando um monte de regra, um monte de lei, um monte de coisa que Deus nunca disse. Qual era o propósito do sábado? Ninguém podia trabalhar. Era um dia de descanso. Deus queria preservar a vida e fazer com que o povo tivesse tempo de aproveitar as coisas da forma certa. Era simples. Só que ninguém teve coragem de responder. Jesus perguntou: bora, responda. É lícito curar no sábado? E ninguém respondeu Jesus. Porque a ausência de resposta dos fariseus expõe que de espiritual que eles tanto passavam, eles não tinham nada. Tu quer ver tu pegar um falso crente espiritual? Quando ele começar com as coisinhas dele, pergunta alguma coisa da Bíblia, vai murchar na hora. Por quê? Porque foi Deus que disse a ele, mas não foi o Deus da Bíblia que disse a ele, foi qualquer outro. É lícito, irmão. É lícito. O que Jesus está fazendo aqui é convidando a examinar o nosso coração e as nossas motivações. Aleluia. Quando ninguém respondeu, Jesus agora vai dar uma ordem àquele homem. Jesus vai dizer: agora estenda a mão. Jesus chama para o meio. Imagina aí, irmão, se você tivesse uma mão pequenininha, deficiente, e a gente chamasse aqui, como é que você ia fazer? Eu ia botar a mão aqui para esconder, né? As mulheres, se a ponta do cabelo estiver feia, ela esconde. Se a unha não estiver bonita, ela anda com as unhas assim. Imagina uma mão pequena, você ia botar a mão aqui, né?
Diga, Jesus. Jesus olha para o homem no versículo 10 e diz: estenda a mão. O homem teve que fazer isso aqui, ó, com a mãozinha dele. Todo mundo ao redor olhando. Estenda a mão. O que Jesus estava fazendo é: exponha na minha presença a sua deficiência. Estenda a mão. Você entende isso? É isso que está nos faltando. É isso que está nos faltando. O homem obedece, estende a mão, e aos olhos de todos, a mão, os dedos, os nervos, os ossos, os taços e metatarsos, a unha, a pele começa a crescer e a se tornar uma mão normal diante dos olhos de quem estava presente ali de forma imediata. Porque a autoridade de Jesus sobre tudo que foi criado sobre essa terra é absoluta, e não existe nada que o poder de Jesus não possa resolver. Deus não restaura apenas a parte espiritual e nem emocional. Se assim Ele quiser, Ele também restaura o físico, e restaura a dignidade, e restaura o propósito. Levante a sua mão, que eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida esta noite. Vai ter problemas que Jesus vai ter que manifestar em você, vai ter deficiência que Jesus vai ter que expor em você, vai ter situação que Jesus vai ter que chamar você, mostrar você, mas não é para te envergonhar, é para você receber algo de forma imediata e poderosa. Tem dignidade que só é restaurada na nossa vida depois que Jesus expõe para nossa vergonha. E Deus está dizendo essa noite: eu tenho cura para liberar, eu tenho promessa para liberar, eu tenho algo de Deus para liberar, mas a igreja precisa se posicionar de pé, com a mão estendida, para que eu possa liberar a palavra. E essa noite Jesus está dizendo: receba ousadia e coragem para se colocar na posição que Jesus está mandando você ficar. Deixa de frescura, deixa de meninice, deixa de disse-me-disse, deixa de religiosidade e se posicione para aquilo que Deus vai começar a fazer em você, por você ou através de você. Receba essa palavra essa noite. E aí, quando Jesus cura, aqueles que estavam ao redor disse: verdadeiramente também o Filho do Homem é Senhor do sábado. Irmão, quando Jesus quer fazer um negócio, não tem quem peça. Fique de pé essa noite. E aí, vai tomar a posição que Jesus quer quando? Vai fazer o que Jesus pediu quando? Ah, semana que vem eu faço. Ele não mandou fazer semana que vem não. A bênção vai passar e você vai ficar aí. Por quê? Porque não quer fazer o que Jesus pediu. Mas essa noite, Jesus convida você a ficar de pé, estender a mão, porque Ele tem algo para fazer. O ministério de louvor vai começar a ministrar, e enquanto eles ministram, eu quero saber se tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus. Quero saber se tem alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer dar um passo de fé. Se tiver, levante a mão e venha até o pé aqui do altar,
porque nós queremos orar por você. Já tem uma irmã? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jesus está te chamando, vem. Jesus está dizendo, vem. Fica de pé, estende a mão, vem. Tem mais alguém que está afastado? Tem mais alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer tomar uma decisão, quer tomar uma atitude? Jesus te chama. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Eu quero convidar a missionária Fabiana. Cadê ela? Está por aí? Está na salinha, chame ela lá. Coloque outra pessoa no lugar dela. Manda ela vir aqui. Dá uma carreira lá, presbítero Jardiel. Pode baixar aqui a luz. Pode baixar. Quero convidar você agora a colocar a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Enquanto nós vamos ministrar, eu quero convidar a missionária Fabiana e a missionária Lília a estar fazendo a oração por elas aí mesmo. Enquanto a gente vai ministrar o louvor, vocês vão impor as mãos. Uma impõe as mãos e a outra ora, para que Deus possa começar a fazer, a destravar e a quebrar tudo aquilo que precisa ser feito. Eu curei. Pode orar. No teu nome vidas restaurei. No teu nome muitos filhos, como um pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Pode cantar, igreja. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Declara: quem estava em guerra, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, O inimigo covardemente acertou os meus. põe as mãos pra cá, igreja. Ana Maria, põe a mão pra cá. Pai, no nome de Jesus, queremos declarar, Senhor, que Ana Maria de Oliveira Serafim nessa noite faz uma confissão pública de fé diante de toda a igreja. Queremos ordenar a todo mal que foi feito ou que estava sendo planejado contra a vida dela, que caia por terra no nome de Jesus. Queremos declarar, Senhor, como igreja, e te pedir com humildade: escreve o nome dela no livro da vida e no livro do Cordeiro, e que o Senhor possa recebê-la como filha, perdoando todos os pecados, como diz a tua santa palavra. Na autoridade do Espírito Santo, nós queremos declarar toda sorte de bênçãos, e de vida, e de saúde, e de paz, e de prosperidade sobre ela, sobre a casa dela, e sobre a descendência dela. Em nome de Jesus, a igreja diz: aplauda Jesus bem forte essa noite. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte para Jesus. Amém. Quero agradecer a todos os visitantes, a família da irmã Fátima que está hoje presente. Agradecer a vocês por terem vindo. Que Deus dispersam vocês quando forem para a Bahia.
debaixo de uma bênção poderosa, e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, de uma forma maravilhosa, extraordinária, brilhante, magnífica. Que Deus leve vocês em paz, para a glória dele, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz: Pai, que o Senhor possa despedir o povo para casa, guardado em segurança de todo o mal, que nós possamos chegar em paz, deitar em paz e dormir em paz. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz: Coxa com as mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. Você diz: tchau, até o próximo culto, se Deus permitir. Tchau.